Aleluia. Esdras, capítulo de número 7. Esdras está na Bíblia, tá, amados? É mais um daqueles que às vezes você passa batido. Esdras, capítulo de número 7. Eu quero contar uma história para você nessa noite. Esdras, capítulo de número 7. Se você anotar, para você ter no seu coração, o título da mensagem nessa noite é A Poderosa Mão de Deus. Diga assim, a poderosa mão de Deus. Aqui em Esdras, capítulo 7, é importante nós entendermos um pouco um contexto. O povo de Israel, um povo chamado por Deus, abençoado, tremendo. Ele foi um povo que se corrompeu. E em função da sua corrupção, da sua forma, como ele se corrompeu de Deus, eles foram deportados da sua terra, e eles foram enviados para a Babilônia. E eles ficaram 70 anos numa terra estrangeira, onde não havia templo, onde não havia adoração, 70 anos, num lugar distante. Porque eles corromperam o seu coração. Porque aquele povo não se voltou completamente a Deus, foi andar com ídolos falsos, ídolos vãos, e não foram completamente fiéis a Deus. E nesse contexto do livro de Esdras, é quando passou-se o período do exílio, e o povo está agora retornando da Babilônia, voltando para Jerusalém. Porque Deus, Ele sempre mantém o seu propósito, por mais que muitas vezes é necessário algumas intervenções, mas Ele estabelece o seu propósito. Na quinta-feira eu falei sobre isso de uma forma extraordinária. Então, passe, quinta-feira às 20 horas tem estudo bíblico. Faça parênteses. Quando eu falei sobre propósito, algo muito bacana. Aqui em Esdras, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: no primeiro dia do primeiro mês, ele, Esdras, saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, graças à mão benéfica de Deus sobre eles. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei de Deus e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. É interessante aí você entendermos um pouquinho esse contexto. Esdras, ele sai da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e ele chega a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. 4 meses completos de viagem. E a Bíblia diz ainda, para nós 4 meses, parece que 4 meses, ele deu a volta ao mundo em quantas vezes? Parece algo, 4 meses, uma viagenzinha. Vamos entender esse contexto, muito interessante isso. Porque a Bíblia ainda diz, porque ele só conseguiu esse fato, porque a poderosa mão de Deus estava sobre ele. Amados, Esdras não era alguém acostumado com viagens. Ele era um escriba, um copista, alguém que conhecia a lei de Deus. Ele servia na corte do rei da Babilônia. E ele é chamado por Deus para retornar, juntamente com um grupo de judeus, para Jerusalém. Ele retorna com aproximadamente 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, ele lidera. Na sua bagagem, havia aproximadamente 50 milhões de dólares. Na sua bagagem, de coisas que haviam sido tiradas do templo de Jerusalém, levados para a Babilônia, e agora o rei Ciro estava dizendo, podem voltar. Agora imagine, aproximadamente 2.450 anos atrás, um homem sem experiência em conduzir 2.000 pessoas, amados, 2.000 pessoas, pelo deserto, a pé, uma viagem de aproximadamente 1.500 quilômetros.
Esse é o contexto. Uma viagem de aproximadamente 1.500 quilômetros, com 2.000 pessoas, um povo que estava voltando da prisão, voltando do exílio, retornando para Jerusalém. E a Bíblia nos diz que ele obteve êxito nessa jornada, mesmo ele não tendo experiência, vivendo uma série de inseguranças, porque naquela época, você andar com uma comitiva desse tamanho não era seguro. Havia ladrões, havia assaltantes, havia povos nômades que viviam pilhando, saqueando os viajantes. Havia perigos, havia uma série de dificuldades para serem vencidas. Haviam povos que não amavam os judeus, que não gostavam dos judeus, que queriam que os judeus não fossem exitosos, não tivessem sucesso no seu retorno para Jerusalém. Haviam pessoas que trabalhavam contra o povo de Deus. E tudo aquilo que Esdras precisava, Esdras ainda tinha que voltar a reconstruir o templo que havia sido destruído. Ele obteve recursos. O que eu e você temos que entender é que Esdras obteve bom êxito. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Você deseja a mão de Deus sobre a sua vida? Amados, muitas vezes eu e você, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós somos colocados em situações que nós nos sentimos desconfortáveis, diante de situações que nós não dominamos, diante de situações que aos olhos naturais parecem de muito perigo, nos parece um desafio muito grande, algo que nós não vamos conseguir empreender. Muitas vezes quando nós somos desafiados e muitas vezes sonhos, projetos que o próprio Deus coloca nos nossos corações, nós não levamos adiante, nós não levamos a cabo esses sonhos, esses projetos, porque nós nos achamos pequenos demais, nós nos achamos insignificantes demais, nós nos achamos pessoas que não vamos dar conta disso, e nós dissemos, isso não é para mim, eu sou muito pequeno, e você se coloca à margem. Mas Deus tem grandes projetos na sua vida. Amados, Deus tem coisas tremendas na sua vida. E o que é interessante nesse contexto é que este povo, o povo judeu, ele pisou muito na bola. Mas ele fez coisa arada, de coisa má. E Deus tratou com eles. E Deus disse, não, eu quero abençoar vocês. Mas algo que é importante eu e você pensarmos e termos muito claro no nosso coração. Deus, Ele sempre deseja o seu bem. Você não ouviu isso? Deus, Ele sempre deseja o seu bem. Ele sempre deseja isso. O seu bem. Mas muitas vezes, nós queremos, nós entendemos, mas nós não sabemos como atrair a poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. Como ter em todo o tempo a poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós pensamos, não, agir dessa forma, viver dessa forma, é somente para algumas pessoas. Somente pessoas predeterminadas por Deus, pessoas que têm um projeto grande, especial, eles têm como se fosse um toque de Midas, um toque onde que ele toca vira ouro, e tudo dá certo na vida dele, e isso não é para a minha vida. Mentira, não é assim. Deus, Ele deseja abençoar a todos. Amados, Deus deseja colocar a mão dEle sobre a sua vida em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas o que é interessante é que a mão de Deus está colocada. Mas muitas vezes, eu e você, e aqui guarde bem isso, eu vou repetir, a mão de Deus ela já está estendida. O que deve acontecer? Eu devo ir para debaixo da mão de Deus. Quer ver um exemplo? Flavinho, vem aqui, Flavinho. Olha só, o Flávio tem um projeto, a vida dele. E ele quer a bênção de Deus sobre a vida dele. A mão de Deus está estendida. A mão de Deus está estendida. E ele deseja,
E vai lá perto do Alan, por favor. Ele deseja que a mão de Deus esteja sobre a vida dele. A mão de Deus já está estendida para abençoar ele. O que o Flávio tem que fazer para ficar debaixo da mão de Deus? O que tu tem que fazer, Flávio? Vir para baixo da mão de Deus. Não é Deus que vai até onde Ele está. Ele precisa vir até onde Deus está. Você entende isso? Deus quer abençoar a sua vida. Acho que é o teu. Mas Deus quer abençoar a sua vida. Você deseja isso? Mas eu e você precisamos colocar a nossa vida debaixo da mão de Deus. Você deseja isso? E olha só, amados, olha só o texto. Vamos para o texto. O texto diz. Vamos botar ali juntos aqui. Esdras 7, 9. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar, o anterior, 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês ele partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Por que isso aconteceu? Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Deixa eu ler aqui na minha versão, que é um pouquinho mais simples. Pois Esdras tinha decidido, tomou uma decisão, firme propósito, de dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Você deseja ter êxito em tudo que você empreende? Deseja isso? Então aqui nós temos que aprender 3 coisas aqui com Esdras. 3 coisas. Qual o segredo em que Esdras atraiu a mão de Deus? Ele foi até, se colocou até onde a mão de Deus estava. Primeiro aspecto. Esdras decidiu, e ali é interessante essa palavra, ele tomou uma decisão, o firme propósito. Amados, toda a vida com Deus, ela é baseada em uma decisão. Mas a nossa vida, ela se baseia em decisões. Decisões boas ou ruins, não importa, é sempre uma decisão. Tanto eu preciso decidir para caminhar com Deus, como eu preciso decidir para não caminhar com Deus. O pecado, a derrota e a vitória é fruto de decisões. E Esdras, ele decidiu, diga assim, decidiu. Diga a pessoa que está do seu lado, ele decidiu. E ele decidiu 3 coisas, a primeira delas, estudar a palavra de Deus. Diga a primeira coisa, Esdras decidiu estudar a palavra de Deus. E aqui eu quero trazer algo revelador para você. Você está preparado? Então se ajeite bem, que eu vou soltar uma bomba sobre esse negócio. Amados, nós não estudamos a palavra de Deus para obter conhecimento. Nós não estudamos a palavra de Deus para obter conhecimento. Não é como assim, pastor? Estudar é conhecimento. Nós estudamos a palavra de Deus para aprender a ver este mundo, as pessoas, os relacionamentos, aquilo que é temporal, aquilo que eu e você vivemos, na perspectiva de Deus. Por isso você estuda a palavra de Deus. Você estuda a palavra de Deus não para obter conhecimento e vivê-la segundo a sua ótica. Mas eu preciso estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para eu viver, para eu entender o mundo, essa vida temporal, nesta era que eu e você estamos, os meus relacionamentos, as coisas que estão ao meu redor, na perspectiva de Deus.
Mas a palavra de Deus, só se torna realidade, ela só se torna vida, quando eu e você aprendemos a vivê-la na perspectiva de Deus. Por quê? Porque se eu viver pela perspectiva do homem, vai parecer sempre loucura. Sempre loucura. Por quê? A palavra de Deus, da perspectiva humana, é loucura. Porque o homem, ele tem uma mente voltada para aquilo que é temporal. O homem, ele pensa no que vai comer amanhã. Ou alguns já estão pensando no que vão jantar depois. O homem, amados, ele consegue ver a sua existência somente um palmo na frente do seu nariz. E quando eu falo um palmo na frente do seu nariz, eu estou falando 50, 60, 70 anos. Esse é o palminho na frente do seu nariz. O homem, ele tem uma perspectiva temporal das coisas. Deus, ele tem uma perspectiva atemporal. Toda a palavra de Deus está baseada na perspectiva de eternidade. De eternidade. Quando falamos da palavra de Deus, nós estamos falando de valores eternos, não de valores que hoje você tem, amanhã muda, depois muda de novo e depois muda de novo. Não é assim. A palavra de Deus é atemporal. Por quê? Deus é um Deus eterno. E quando Ele criou o homem eterno. E toda a palavra dele está fundamentada em o homem viver por toda a eternidade na presença dele. Por isso eu e você, quando lemos a palavra de Deus, nós precisamos entendê-la e vivê-la na perspectiva de Deus, e não na perspectiva do homem. Você entende isso? E para isso precisa mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela se propõe a mudar a nossa forma de ver o mundo, a mudar a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Quer ver uma das coisas? Relacionamentos. Mas quantas pessoas têm problemas com relacionamentos? Não sabem perdoar, não conseguem se relacionar com pessoas, vivem um coração amargurado, machucado. E a palavra de Deus nos diz: perdoe. Perdoe. Mas ela me fez mal, perdoe. Mas ela fez isso, fez aquilo, perdoe. 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 Não tem negócio com Deus, é perdoar. Por quê? Você não quer que Deus perdoe seus pecados? A Bíblia diz, tal como a oração, todo mundo sabe de cor, Pai Nosso, às vezes nós não prestamos atenção nela. Assim como Deus perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que me fez bem. Aquele que me tem o quê? Ofendido. Ele está dizendo, em outras palavras, está dizendo: Deus, trata comigo como eu trato com meu irmão. Mas é o que está na Bíblia, não é o que está na Bíblia? Às vezes, ontem eu tive uma experiência muito interessante. Nós estávamos lá no São José, e as pessoas iam. É interessante, você sobe para os quartos, vai visitar alguém, e a equipe que está embaixo, cada hora me manda uma mensagem: visita alguém, vai em tal quarto, e vai subindo dentro. Até já estou me virando dentro do São José, mas é difícil. Daí eu cheguei num quarto, uma senhora de 50 e poucos anos, em estágio terminal de câncer. Estágio terminal, uma situação muito, muito triste. Eu cheguei do lado da pessoa e é tão interessante que você não conhece ninguém, né? Olha, tinha um povo lá embaixo, conversou com alguém, não sei quem é, mas eu sou o pastor Sérgio, eu vim aqui orar por essa senhora. E o que você é dela? Eu disse: olha, ele falando, eu tive um relacionamento com ela no passado, mas tivemos muitos problemas, e hoje estamos afastados. E qual é a situação dela? Eu não sei. Eu sei que está muito mal, a família não me deixa chegar muito perto. E eu perguntei, ela volta de vez em quando a consciência? Sim, volta.
Eu falei, então ela precisa fazer uma coisa. É só o Espírito Santo para dar esses negócios. Precisa fazer uma coisa com ela. Aí não importa o que você queira, mas precisa fazer isso com ela. A Bíblia diz, conhece a Bíblia? Conheço. Eu sinto que no coração dela tem muita amargura e ressentimento. E esse é um dos casos porque ela está aqui desse jeito. E ela tem algumas pessoas que ela precisa perdoar, é verdade? É verdade. Então você vai fazer o seguinte, já que ela acorda, diz para ela quando ela acordar, que ela precisa perdoar as pessoas, assim como Jesus está perdoando os pecados dela. Assim como ela quer que Deus perdoe ela precisa perdoar as pessoas. E diga isso para ela. E diga isso para ela quando ela acordar, que ela precisa abrir o coração dela para Jesus. Tá bom, meu querido? Você vai fazer isso? Ó, a responsabilidade é sua. Deus te abençoe. E fui embora. Amados, é a oportunidade que ela tinha, não vou perder, porque eu não estava lá presente. Amados, a palavra de Deus nos dá perspectiva de eternidade. Talvez, amados, essa mulher, ela morra. Mas eu vou ver ela na eternidade. Amados, o ser humano é um ser eterno, não um ser preso aqui. Essa semana eu completei aniversário, eu estava falando com alguns irmãos, eu estou chegando perto da metade da minha vida, nessa terra. Então, queremos muitos anos ainda. Amados, nós temos tempo nessa terra, mas é temporal. Temporal. Então eu e você temos que aprender a viver a nossa vida em uma perspectiva eterna. Diga assim, eu preciso aprender a viver a minha vida numa perspectiva eterna. Ou seja, na perspectiva de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Na perspectiva de Deus, não na perspectiva dessa terra. Amado, tem muito crente por aí, vou dizer crente, se levando na conversa, de muita gente que está vendendo o evangelho por dinheiro. Esse tipo de pessoa e esse tipo de evangelho está baseado nas questões dessa terra. Fuja dessas coisas que é laço. É laço. Tudo que te dá uma perspectiva de vida abundante nessa terra não é de Deus. Deus, Ele te dá salvação para a eternidade. E Ele jamais te promete salvação nesta terra. Amém? Só para fechar parênteses. Mas eu vou bater nesse monteiro de religioso que tem por aí. Mas por quê? Tem pessoas se perdendo. Tem gente se perdendo. Dando dinheiro, querendo bênção nessa terra. E depois esquece da eternidade e vai para o inferno. Mas a nossa vida é na eternidade. A nossa vida é na eternidade. Tem a pessoa que está para o seu lado, Deus quer você na eternidade. Jesus amado. Então, amados, você não estuda a Bíblia por conhecimento intelectual, mas sim para aprender princípios eternos, que vão conduzir você a viver uma vida extraordinária. Amados, sabe o que você vai aprender com isso? Amados, quando você começa a aprender, estudar a palavra de Deus, numa perspectiva de eternidade, sabe qual é um dos maiores vilões, um dos maiores senhores, um dos maiores demônios sobre a face da terra? Chama-se Mamon, dinheiro. Quando você aprende a ter perspectiva eterna, você torna o dinheiro seu servo, não mais seu senhor. Aleluia. Amados, nós temos que aprender a viver nesse reino com perspectivas eternas. Mas pastor, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, agora eu tenho que subir no monte e esperar o Senhor vir. Nada disso. Nessa terra, o Senhor quer te abençoar, mas o alvo não é nessa terra. Amados, as coisas, as bênçãos de Deus nessa terra é consequência e não o alvo. Diga assim, as bênçãos dessa terra não são o meu alvo. São consequências de eu andar debaixo da mão poderosa de Deus. Mas Deus vai te abençoar nessa terra. Mas eternidade. Nós temos que ter uma perspectiva de eternidade. Quando lemos a palavra de Deus, Deus me ensina
a ver essa palavra numa perspectiva eterna, nos meus relacionamentos, na minha vida, na forma como eu administro a minha casa e tudo que eu faço na perspectiva de Deus. Deus criou você, e está escrito aqui como você deve viver os seus dias, na perspectiva dEle, não mais nas suas. Amém? O segundo aspecto, ele decidiu praticar a palavra de Deus. Conhecimento adquirido sem a prática decorrente do conhecimento adquirido é tolice. Conhecimento adquirido sem a prática desse conhecimento é tolice, não serve para nada. Serve para uma coisa, condenar você. Amados, a sabedoria consiste em eu praticar o conhecimento que eu tenho tido da palavra de Deus. Isso é ser sábio. Ser sábio é eu praticar aquilo que eu conheço. Isso é sabedoria. Sabedoria. Me perdoem quem vai estar ouvindo isso depois, na internet ou aonde. Quer ver um exemplo de tolice? Digamos que você está assistindo televisão, está lá um documentário, e você lá percebe qual o resultado de um pulmão de uma pessoa que fumou por 30 anos. E você vê lá, você olha para aquilo, parece que é um monte de carvão. E de repente você escuta um médico falando, olha, a situação de um pulmão, de uma pessoa fumante, ela perde as suas funções respiratórias, vai perdendo, e o pulmão ele fica necrosado, e a pessoa perde a capacidade de respirar. É uma das mortes mais tristes que tem, é as mortes de efisema pulmonar. E de repente mostra uma foto de uma pessoa lá em estado terminal, suando para tentar pegar o mínimo de oxigênio das máquinas. Fazendo força para encontrar um oxigênio. E você, e a pessoa saudável assistindo aquilo, e ela entende, ela compreende aquela mensagem, e ela sai de lá e ela vai e acende, como diriam os antigos, a chupeta do diabo. O cigarro. Os antigos diziam a chupeta do diabo. E acende o cigarro. Ela foi sábia com aquela informação, ou ela foi tola com aquela informação? Tola. Por quê? Ela obteve um conhecimento correto, adequado, e ela simplesmente ignorou aquele conhecimento, sabendo que aquela prática, se ela continuar, ela vai morrer. E ela está adiantando a morte dela. Isso é ser sábio? Não, é ser tolo. Assim muitas vezes ocorre, quando eu leio a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, perdoai-vos uns aos outros. E eu não perdoo. Eu estou sendo o quê? Sábio ou estou sendo tolo? O que consiste a palavra de Deus? Em Mateus capítulo 13, olha só o que consiste a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou pérolas preciosas. E ele vendeu tudo o que tinha e adquiriu, comprou aquela pérola. O que isso significa? Quando você descobre uma preciosidade do reino de Deus, e aquilo vai produzir vida na sua vida, isso é precioso. Mas não existe nada mais precioso na minha vida e na sua vida do que a própria vida. A vida é o seu bem mais precioso. Amém? É a vida. Então, quando você descobre fundamentos da palavra de Deus que vão te propiciar uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais frutífera, uma vida mais abundante, é algo de grande valor. Mas eu atingir a bênção proposta por aquele estilo de vida requer que eu venda algumas coisas, requer que eu abra mão de algumas coisas. Amados, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. 2 atitudes com relação à mesma ação não podem ocupar o mesmo lugar. Isso é hipocrisia.
Então eu e você, quando você descobre uma verdade na palavra de Deus, eu devo me esforçar, eu vou agora praticar esse negócio, eu vou. Ou seja, você abre mão de algo que você tem e você adquire algo novo. E isso muitas vezes não é fácil. Não é fácil, amados. Às vezes praticar a palavra de Deus não é algo simples. Requer que eu e você nos esforcemos. Às vezes muito. Às vezes não tanto. Por quê? Porque eu descobri algo precioso que vai produzir vida na minha vida. E eu vou precisar me esforçar, abrir mão de algumas coisas para tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Você deseja isso? Mas essa é a palavra de Deus. Você obtém o conhecimento, a perspectiva de Deus. Agora você precisa tirar a perspectiva do homem e colocar a perspectiva de Deus. Você às vezes vai precisar vender coisas. Vender, ou seja, mudar as coisas que você tem dentro do seu coração, seus valores, seus conceitos, suas filosofias, suas crenças, suas tradições, em função de algo que vai transformar a sua vida hoje e na eternidade. Porque é algo de grande valor. Você deseja isso? Mas é isso que Deus tem para as nossas vidas. Mas ninguém que tem um sapato furado, todo detonado, quando ele ganha, ele aprende que tem um sapato novinho, que não se gasta, ele não vai continuar andando com o velho. Vai querer o novo. Você queria o novo? Amém? Então, você tem fundamentos novos para viver na sua vida. E à medida que eu e você fomos mudando os nossos valores, os nossos conceitos, as nossas vidas serão transformadas. Você deseja isso? E a poderosa mão de Deus estava sobre ele. Por quê? Em todas as áreas da vida dele, Esdras foi ajeitando, trazendo para debaixo da mão de Deus. Tem uma frase antiga, e é bem válida bem pertinente nessa mensagem, nesse texto que diz: não peça para Deus abençoar os seus caminhos, ande no caminho de Deus que já estão abençoados. É mais fácil. É mais fácil. Ande nos caminhos de Deus. Então estude a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Pratique na sua vida. E em terceiro lugar, Esdras decidiu ensinar outros. Diga assim: ensinar outros. Mas isso é extraordinário. Ensinar outros. Amados, ninguém se casa com uma mulher bonita e não convida ninguém para a festa. Sabe, não passeia todo formoso, todo, garboso, dizendo: oh, como Deus me abençoou, olha que mulher bonita que Deus me deu. Eu me sinto assim quando ando com a minha esposa, sabe? Você não esconde, você fica feliz, você fala das qualidades, você fala das virtudes, você diz: uau, eu ganhei algo extraordinário. Não é assim? É assim. O cara fica todo tolão, assim, todo bobo, assim: oh, glória a Deus, Deus me redimiu. Você não esconde, você fala, você proclama. De uma forma muito maior, deve ser o nosso entusiasmo em partilhar as grandezas de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. Muito maior. Eu estava pensando sobre isso nessa tarde, e me veio uma definição sobre o que significa amar vidas. Amar vidas. Você tem sido abençoado pela palavra de Deus? Você tem sido abençoado por esta casa? Você tem sido abençoado por Deus, a presença dEle na sua vida? Mas amar vidas significa você propiciar a outras pessoas que elas venham experimentar aquilo que você tem experimentado e aquilo que tem sustentado a sua vida. Isso é amar vidas.
Você entendeu isso? É você propiciar que outras pessoas alcancem aquilo que você tem alcançado, aquilo que tem sustentado a sua vida. Você tem estado feliz com Jesus? Você tem reconhecido que mesmo passando tantos perrengues, é Deus que tem sustentado você? E por que tem tanta pessoa se estrepando ao seu redor e nós não damos a solução para ela? Uau! A mão de Deus estava sobre a vida de Esdras, porque Esdras decidiu, eu vou estudar a palavra de Deus, ver esse mundo na perspectiva de Deus. Eu vou praticar a palavra de Deus. E eu vou ensinar outros a também obedecê-la. E a mão de Deus estava sobre a vida dele. Não é extraordinário, amados? É extraordinário. E isso, amados, não é difícil. Não é difícil. Por quê? Porque quando, olha só, quer ver? Eu acabei de fazer isso e você vai entender o que eu falei. Eu não acabei de elogiar a minha esposa? O que eu fiz com isso? Eu não honrei ela? Foi honra, não foi? Foi honra. Agora, cada vez eu tenho alguém perto de mim, que eu falo de algo que eu tenho aprendido de Deus e tem abençoado a minha vida, quem eu estou honrando? Deus. E quando eu perco a oportunidade, eu estou deixando de honrar a Deus. Não muda um pouquinho a nossa forma de pensar? E a Bíblia diz que a poderosa mão de Deus estava sobre a vida de Esdras. E ele foi bem sucedido no seu empreendimento, porque ele decidiu estudar a palavra de Deus, praticá-la e ensinar outros a também viver a palavra de Deus. Abra comigo no Salmo 112. Salmo 112, versículo de 1 a 4. Olha só que salmo extraordinário. Salmo extraordinário. Salmo 112. Olha só o que diz o salmo. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz, é o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Fica aqui, só um pouquinho para isso. Dos seus mandamentos tem grande prazer. A partir de como eu consigo ter grande prazer nos mandamentos de Deus? A partir do momento que eu aprender a ver os mandamentos de Deus na perspectiva eterna. Eu terei prazer quando eu mudo a minha mente. O que acontece? A sua descendência, os seus filhos, será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Versículo 3. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. 4. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Amém? Para aqueles que têm grande prazer nos mandamentos de Deus. Amados, é extraordinário o que a palavra de Deus nos traz, aquilo que eu e você devemos aprender. Ser bem-sucedido hoje e na eternidade não é fruto de intelecto, não é fruto de sorte, não é fruto de linhagem, pedigree, não. É fruto de eu e você fazermos escolhas acertadas. E eu quero desafiar você a fazer escolhas certas na sua vida. Que escolhas, pastor? Escolha estudar a palavra de Deus, para ter uma perspectiva nesta terra, maior do que a sua existência aqui, maior do que prazeres momentâneos e fugazes, mas ter prazeres que vão durar uma vida eterna. Você deseja isso? Decida por praticar a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Sabe, se esforce, dedique-se integralmente. Eu quero obedecer a palavra de Deus.
Deus, eu não consegui ainda, mas eu vou mais. E você vai, e você vai. A mãe disse para isso, às vezes você tem que orar mais. Às vezes tira dias de jejum, dizer, Espírito Santo me ajuda. Eu quero vencer essa minha carnalidade, porque eu decidi obedecer o Senhor. E toma também o firme propósito, porque a Bíblia diz, aqui no versículo 4, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Se você é íntegro, você age com misericórdia para aqueles que estão ao teu redor. Ou seja, você oferece a eles aquilo que eles não merecem, mas você oferece a eles o amor de Deus. Compassivo, ele se move com compaixão diante das pessoas e com justiça. Mas a maior obra de justiça está em eu e você levarmos uma pessoa até Jesus Cristo. Isso é justiça. Você deseja ser bem-sucedido na sua vida? Você deseja que a mão de Deus esteja sobre a sua vida? Tome essas decisões. A poderosa mão de Deus quer estar sobre a sua vida. Você deseja isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.